Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Não Te Passes da Marmita, uma iniciativa do Centro de Interpretação Ambiental da Câmara Municipal de Leiria. Eu sou a Catarina Mamed, do projeto Business Cozinha Vegetariana, e hoje vou-vos falar sobre pequenos almoços. Trago-vos duas receitas muito simples de fazer, ambas muito nutritivas. Uma será para fazerem com um pouco mais de calma, naqueles dias em que têm mais tempo para preparar o vosso pequeno almoço, e a outra será uma receita para aquelas pessoas que gostam de acordar um nadinha mais tarde e que a podem preparar no dia anterior e de manhã é só agarrar no frasquinho e levar. Então vamos começar a preparar já a nossa primeira receita. São as maçãs recheadas com papas de aveia. Vamos aproveitar a maçã de forma integral, portanto eu vou aqui buscar as minhas maçãs. As medidas que eu vos vou dar dão aproximadamente para 4 maçãs, vocês podem dobrar a receita e dar para 8 pessoas, sem problema. Então, como é que vamos retirar a polpa da maçã? Muito fácil. Vamos começar aqui por cortar o topo da maçã, assim mais ou menos esta medida. Fazemos isso nas 4 maçãs. Vamos reservar os chapelinhos, está bem? Não deitem fora porque vamos necessitar deles. E vamos começar a retirar a polpa. Façam-no com alguma calma, está bem? E aproveitem a polpa. O caroço podem deitar fora, mas a polpa reservem porque vamos juntá-la às nossas papas de aveia. Se puderem, comprem maçãs de uma qualidade um nadinha mais firme. Porquê? Porque vai facilitar a tarefa de retirar a polpa, está bem? Se for uma maçã muito mole, vai ser um bocadinho complicado de o conseguirem fazer. Essencialmente aquilo que nós pretendemos é retirar o caroço e fazer uns copinhos de maçã. Não importa que fique perfeitinho, ok? Pode ficar assim meio tosco, sem problema nenhum. O que importa é que tenhamos espacinho para colocar lá dentro as nossas papas de aveia. Bom, finalizado este processo, agora temos só que fazer a seleção, retirar a parte do centro do caroço que está aqui misturada com a polpa e pôr a polpa de parte, porque lá está, queremos utilizar a maçã de forma integral, ok? Agora, enquanto preparamos as nossas papas de aveia, já temos os nossos copinhos de maçã assim, e o que é que vai acontecer? A maçã vai começar a oxidar. Então, para prevenir que ela fique com aquele tom castanho, vamos utilizar o sumo de meio limão para ajudar a que não oxide, ok? Fazem assim, depois passam nas paredes da maçã e desta forma a maçã já não vai oxidar. Isto também acontece, por exemplo, com o abacate, com quase tudo. Portanto, o ácido do limão ajuda a que os outros alimentos não oxidem, está bem? E como os olhos também comem, convém que a nossa maçã esteja bonitinha. Portanto, vou passar aqui, que é para depois ir preparar as papas de aveia e para que a nossa maçã não fique muito escura enquanto eu preparo o resto. Aqui está, passar nos chapelinhos também. E agora vou colocar as nossas maçãs aqui na tacinha que irá ao forno. Podem ficar já aqui à nossa espera. Então agora vamos começar a fazer as nossas papas de aveia, que são muito simples de fazer. Vamos agarrar num tachinho pequenino, vamos precisar dos nossos flocos de aveia, vamos precisar de um bocadinho de leite vegetal e vamos precisar de um bocadinho de água. Se sobrar recheio, como vamos ainda também incluir a polpa da maçã, não estraguem, tá bem? Podem reservar numa tacinha e depois para reaquecer podem juntar um bocadinho de líquido que vai ficar bom à mesma, mesmo que não consumam logo. Então, meia chávena de flocos de aveia, o equivalente a meia chávena de leite. Eu estou a utilizar o leite de aveia, mas vocês podem utilizar leite de amêndoa, o leite que vocês preferirem, tá bem? E podem também utilizar aqui meia chávena, a mesma quantidade ou de sumo de maçã ou de água. Eu agora vou acrescentar cerca de uma chávena de água, mas se vocês preferissem utilizar só água e não colocar nenhuma bebida vegetal, podiam colocar uma chávena e meia de água, que vai dar ao mesmo. Portanto, uma chávena de água. Vou também colocar uma pitadinha de sal para ajudar a realçar os sabores. Vou também colocar uma pitada de canela e um bocadinho de cardamomo. Se vocês não gostarem de cardamomo, preferirem outras especiarias, estão à vontade. Estas receitas são perfeitamente adaptáveis, ok? Se forem fãs de canela, abusem um bocadinho mais. Eu gosto do sabor da canela, mas um sabor um bocadinho mais suave, portanto não vou colocar muito. E vou então abrir e colocar
um bocadinho de cardamomo. Coloquem a gosto, está bem? Não tenham medo de experimentar, façam como vocês preferirem. Agora já coloquei a canela e o cardamomo e vou buscar um dos meus ingredientes preferidos, o açúcar de coco. O açúcar de coco é feito a partir da seiva das flores do coqueiro e é muito rico em potássio e em ferro. É uma ótima alternativa ao açúcar refinado. Eu aqui para esta receita vou colocar cerca de 1 colher de sopa. Se vocês forem um bocadinho mais golosos podem colocar mais, está bem? Vou então começar a cozinhar as nossas papas de aveia, assim em lume médio-baixo, ok? Não é necessário estarem sempre a mexer, mas convém nesta fase inicial envolverem bem. Enquanto picam os frutos secos, eu escolhi amêndoas, nozes e avelãs, porque são os que eu gosto mais. Vocês podem colocar apenas nozes, amêndoas, avelãs, caju, aquilo que vocês quiserem, pinhão, fica tudo muito bem aqui. Vou picar, os nossos frutos secos vão ser colocados apenas no final para não ficarem molingões, está bem? Queremos que eles fiquem com aquela textura crocante. Cortem os frutos secos grosseiramente. Podem colocar uns pedacinhos maiores, outros mais pequenos, que é para quando tiverem a comer sentirem a textura das oleaginosas. Para estas duas receitas eu escolhi a aveia que é considerada a rainha dos pequenos almoços. É um alimento que se deve consumir com muita frequência. Ajuda na prevenção da diabetes, devido às suas fibras solúveis ajuda ao bom funcionamento do intestino, previne doenças cardiovasculares, etc, etc. Portanto, mas tem de ser consumida com alguma frequência, deve ser consumida com alguma frequência, está bem? Para que esses benefícios sejam obtidos ao seu máximo. As oleaginosas, que também estão cheias da chamada gordura boa, também estão carregadas de fibra e de outros nutrientes que são muito necessários ao bom funcionamento dos nossos músculos, do nosso intestino, funções cerebrais, etc. Bom, então, vou mexendo as nossas papas de aveia, quero que elas cozinhem um bocadinho. O nosso açúcar de coco está a dar um tom bastante caramelizado às papas, isso é ótimo, eu adoro. Já separei a polpa da maçã do caroço e agora vou colocá-la dentro do tachinho para ela amolecer um bocadinho. Não se preocupem se ela não ficar muito cozida, muito bem cozida, muito mole, porque depois as maçãs ainda vão ao forno, portanto a maçã vai acabar por ficar macia com o tempo de cozedura no forno. Vamos mexer bem, envolver bem a mistura. Bom, as minhas papas de aveia já estão com a textura que eu pretendo, a aveia já está cozinhada, eu vou desligá-la, tirá-la do calor e será então agora nesta fase que eu irei colocar a noz, a amêndoa e a avelã. A aveia é um cereal naturalmente isento de glúten, o que acontece é que muitas vezes é processada em fábricas e acaba por ser contaminada por outros cereais. Portanto, para as pessoas que são intolerantes ao glúten, certifiquem-se de que a aveia que estão a consumir é isenta de glúten. Agora vou acrescentar as oleaginosas. Este é um pequeno almoço completo. Tem os cereais, tem as oleaginosas, a aveia é muito rica em proteína, portanto é logo uma boa dose de proteína logo pela manhã, tem a fruta e depois para servir ainda vou colocar aqui uma gracinha para vocês verem, porque lá está, como eu já disse, os olhos também comem e é importante embelezarmos os nossos pratos. Então, vou aqui envolver as oleaginosas e vou colocar, para ficar assim mais golosinho e como ainda vai ao forno, 1 colher de sopa de óleo de coco. Todos nós sabemos que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Durante a noite o nosso corpo teve a executar as suas funções básicas e o que acontece é que foi às nossas reservas de energia. Passámos por um longo jejum noturno e aquilo que nos interessa logo de manhã é nutrir o nosso organismo de forma correta. Muitos de nós acabamos por cometer o erro de comer sempre aqueles cereais processados, que estão cheios de açúcar, cheios de corantes. O nosso corpo acaba por não ficar bem nutrido e vai dar sinal. Às vezes temos que escutar o nosso corpo. Estou a rechear as minhas maçãs. Sobrou um bocadinho de recheio, como vos disse, reservem numa tacinha. E agora, muito fácil, vamos colocar os chapeuzinhos.
As minhas maçãs já estão prontas, já lhes pus o chapelinho e estão prontas para ir ao forno. Agora vão ao forno a 200 graus por 25-30 minutos, está bem? As nossas maçãs já estão no forno e enquanto esperamos que elas acabem de cozinhar, vamos começar a preparar a nossa segunda receita. Trouxe-vos uns copos de puré de framboesa com beterraba e umas papas de aveia que não vão ser cozinhadas. É uma receita muito fresca e uma receita que podem preparar no dia anterior, deixar no frigorífico e no outro dia de manhã é só agarrar no frasquinho uma colher e podem ir a comer pelo caminho. Muito prática e muito simples de fazer. Vamos começar por fazer as papas de aveia. Não vai ser cozinhada, a aveia não vai ser cozinhada, ela vai absorver o líquido do iogurte. Eu tenho aqui iogurte de soja, mas vocês podem utilizar o iogurte Quark vegetal, que é um iogurte mais espesso, quase, é um nadinha mais espesso que o iogurte grego normal, ou então um iogurte de coco ou de caju, como vocês preferirem, está bem? Eu vou colocar aqui, isto é cerca de uma chávena de iogurte. Estas medidas que vos estou a dar são medidas para 2 frasquinhos. Portanto, uma chávena de iogurte, meia chávena de flocos de aveia, assim, bem cheia. Vou também acrescentar algumas sementes. Vou colocar sementes de abóbora, vocês coloquem as sementes que preferirem, girassol, sésamo, como acharem melhor. Aqui as sementes, eu diria, ponham mais ou menos a olho e ao vosso gosto, mas talvez 1/3 de chávena, qualquer coisa deste género. Bom, então agora vou envolver esta mistura para deixar que a aveia comece a absorver o iogurte, de maneira a evitarem o desperdício alimentar. Aquilo que eu aconselho e aquilo que eu faço muito é comprar os ingredientes a granel. Não só combatem o desperdício alimentar, porque imagina, têm uma receita com determinada quantidade de aveia, por exemplo. Compram só a quantidade que necessitam e o ingrediente não fica parado na despensa caso não seja um ingrediente que utilizem muito. E acaba por ficar também muito mais económico, porque vão só comprar determinada quantidade. Às vezes já há algumas pessoas que dizem, usas muito as oleaginosas, frutos secos, às vezes as coisas ficam um bocadinho mais encarecidas, mas o que é facto é que eu compro pequenas quantidades e fica muito económico e normalmente as receitas, quando as coisas são compradas a granel, ficam realmente muito mais económicas. Portanto, comecem a ganhar esse hábito, acho que vão notar a diferença na carteira e também na vossa despensa, porque não estão a acumular sacos e frascos de ingredientes que usam muito pouco. Bom, então as nossas papas de aveia já estão feitas. Eu vou reservar enquanto preparo o puré de framboesa e de beterraba. Já coloquei aqui a beterraba. A beterraba é um dos meus ingredientes preferidos. Eu sei que muita gente tem um bocadinho de aversão à beterraba porque ela tem assim um sabor um bocadinho diferente, mas experimentem misturá-la assim com outros ingredientes, que é como, por exemplo, estamos a fazer aqui hoje, que vou misturar com a framboesa. E vou colocar também um bocadinho de mirtilos, porque tinha ali, lá está, não os quero desperdiçar. E vocês vão ver que a beterraba vai ganhar um sabor diferente e que vos vai ser mais agradável. Para este puré, vou utilizar também sumo de limão. Se o vosso limão for muito sumarento, não vale a pena ser meio, inteiro. Umas gotinhas de limão. E vou utilizar 4 tâmaras, neste caso 5, porque uma delas é um nadinha mais pequenina, que estive a hidratar. Vão ser as tâmaras que vão adoçar este puré. Não vou utilizar nenhum tipo de açúcar, nem nenhuma geleia, vou adoçar com as tâmaras, ok? Vou colocá-las aqui dentro, elas já estão hidratadas, basta colocarem-nas a hidratar assim uma meia hora antes de começarem a fazer este pequeno almoço, está bem? Vou colocá-las aqui dentro, parti-las assim aos bocadinhos para ajudar a processar. Vou colocar também um bocadinho de água. Cerca de uma colher de sopa de água. Podem colocar outra fruta juntamente com a beterraba. Eu pessoalmente gosto da mistura framboesa-beterraba. Acho que fica muito bem. Mas vocês podem colocar as frutas que preferirem. Bom, já temos aqui o nosso puré de framboesa e beterraba. As nossas papas de aveia já estão hidratadas. E agora o que eu vou fazer é colocar cerca de 1/4 do nosso puré de framboesa e de beterraba junto das nossas papas de aveia. Vou misturar um bocadinho, que é para lhe dar alguma cor às nossas papas. Vai ficar com um tom cor-de-rosa. Pronto, e agora que misturei o nosso puré de framboesa e de beterraba às nossas papas de aveia, vou colocar o que sobra do puré nos nossos frasquinhos. Eu habitualmente reutilizo os meus frasquinhos, lavo-os, tiro-lhes os rótulos e reutilizo-os, precisamente para este tipo de ocasiões. São ótimos até para levar também para ir comprar coisas a granel, para levar para piqueniques, etc. O resto do nosso puré vou dividi-lo pelos 2 frasquinhos que tenho.
Pronto, já dividi o puré pelos 2 frascos e agora vou colocar as nossas papas de aveia por cima. Então, os nossos copinhos já estão prontos. Eu acrescentei-lhes um bocadinho de cerejas que estavam ali no frigorífico à espera de serem comidas. Vou também acrescentar um bocadinho mais de sementes para decorar. Vocês podem colocar ervas aromáticas como hortelã ou manjericão, também fica muito bom. E agora é só tapar, levar ao frigorífico e amanhã de manhã o pequeno almoço já está pronto. As nossas maçãs também já estão prontas e resta-me dar-vos uma dica de como podem apresentar estas maçãs. Então, eu costumo fazer assim, tiro-lhes o chapelinho e coloco um bocadinho de iogurte, pode ser natural, pode ser de baunilha, aquilo que vocês preferirem também. E ainda lhe acrescento um bocadinho de canela. E depois é só voltar a colocar as tampinhas das maçãs. Estas são as minhas sugestões para o segundo episódio do Não Te Passes da Marmita. Espero que estas 2 receitas ajudem a tornar as vossas manhãs mais felizes. Até à próxima!